O pastor Paulo Mendes e a Sara Pinto. Vamos começar pela Sara, dizendo que as vestes nupciais são de extremo valor para os nobentos. São habitualmente muito caras e dificilmente voltam a ser vestidas. Por que razão se investirá tanto nos trajes de casamento, levando Isaías a compará-los com o manto de justiça? Tudo tem a ver, e foi interessante a descrição que tu fizeste, todo o ato de casamento na altura dos tempos do povo de Israel e na altura do tempo de Jesus, porque o investimento é para o dia em que vai haver o finalizar do compromisso, da entrega, da dedicação, da união que é eterna perante Deus. Logo há toda uma preparação especial e tudo leva este investimento muito grande. Como tu dizias, são roupas que normalmente não são vestidas outra vez, até porque deixam de servir, mas são roupas que são em tudo especiais, porque revelam esse sentimento de entrega e dedicação que o noivo tem para com a sua noiva e vice-versa. Isto faz-nos lembrar um pouco o investimento que Deus colocou para vir salvar o seu povo em Jesus Cristo. Ele deu tudo o que tinha de melhor. Deu o seu Filho. Logo, este manto, estas vestes de justiça que Jesus agora nos oferece, são o resultado desse grande investimento da parte de Deus, tal como os noivos investem no seu casamento. Sara, a espiritualidade e a adoração várias vezes são confundidas com religiosidade, sobretudo na sua envoltura, no recipiente do exterior e não propriamente na sua essência. De que forma é que se misturaram estes dois conceitos, ou este contraste, nos dias de Isaías e hoje na nossa sociedade atual? Parece que surgem cerca de 1000 religiões por ano. E mais continuarão a surgir quanto mais pessoas houverem a pensar, digo eu. Ou a não pensar. O que acontece nos tempos de Isaías é que há todo um ritual que leva as pessoas ao templo a realizarem ofertas, a trazerem animais, a fazerem todo um tipo de ritual que simbolizava a salvação em Jesus. E o que acontece é que o povo se deixou cair no ritual em si, não atribuindo ao ritual o simbolismo que ele deveria ter, que é efetivamente apontar para Cristo. Logo, Isaías diz, para quê essas vossas vãs ofertas? Deus diz, eu não me agrado deste serviço, vocês acham que isto é suficiente? Isto é um símbolo apenas. E as pessoas estavam a realizá-lo sem ter a mente colocada naquilo para a qual o símbolo apontava. Hoje em dia, ouvimos muitas pessoas dizer que são determinada índole religiosa e são não... será um meio. Sim, um meio, exato. Mas hoje em dia nós ouvimos as pessoas dizerem que são determinada patente religiosa e dizem, mas sou não praticante. Isto é um contrassenso. Ou eu sou ou não sou. Aquilo que eu pratico é a demonstração daquilo que eu sou. O simbolismo, as ações, tudo aquilo que eu faço é aquilo que eu sou. Logo, eu não posso ser, por exemplo, adventista ou outra religião qualquer, não praticante. Ou eu sou, efetivamente, a minha vida revela por atos e ações em quem eu creio ou não sou. Ou um ateu sincero. Exato. Ou somos ou não somos. É verdade. E na nossa sociedade pós-moderna, em que é postulada pelo relativismo, pela desacreditar das instituições, como é que se pode propagar uma mensagem de coerência, de essência, perante este formato religioso que é e que não é? A tendência Parece ser, mas não é. É que a tendência do ser humano é adaptar aquilo que Deus diz àquilo que ele acha que é o que deve ser. E é exatamente o contrário que o ser humano tem que fazer. Nós somos falhos, nós somos como vapor, a coisa termina num ápice. Nós temos que nos adaptar àquilo que Deus pede de nós. E isso é, efetivamente, viver uma vida de acordo com os seus planos e com os seus princípios. Pastor Paulo, Isaías era um jovem da linhagem real. Por ser um jovem da linhagem real, tinha uma certa mobilidade no meio aristocrático. Quando foi chamado para o seu ministério profético, quer isto dizer que todas as classes sociais devem ser abrangidas. Que constatação realizou o profeta numa visão em que foi arrebatado junto ao trono de Deus e, sobretudo, depois de ter sido tocado com uma brasa viva do altar
talvez proveniente de uma espécie de anjo, o serafim. Qual foi a constatação que o profeta Isaías realizou naquele momento? Talvez precisamente por causa do âmbito em que ele se movia, âmbito em que estava muito próximo também do âmbito mais religioso, mais espiritual, ele pôde ter uma noção muito profunda ao ver aquela discrepância entre a noção que havia de nós somos o povo escolhido para representar Deus e a ineficácia ou a mensagem que era passada de que não havia grandes diferenças entre a sua prática de vida e a prática de vida dos povos circundantes. Ele chega a uma noção, é a noção de indignidade. O povo não vive à altura daquilo que Deus esperava. E essa noção ele vai assimilá-la e assumi-la por ele próprio. Quando, de alguma forma, nessa visão em que ele é como que convidado por Deus para levar uma mensagem a este povo, a primeira reação é dizer, mas quem sou eu? Homem de lábios impuros. Esta noção da impureza, esta noção muito pessoalizada da sua incapacidade, não por causa das práticas de vida, que até poderiam não ser muito mais, porque eram culturalmente aceites, mas porque ele sentia que não correspondiam à santidade, à pureza de Deus, fazem-no sentir tão indigno, tão incapaz, que penso que essa é a constatação mais profunda que ele tem. Precisamos de um retorno à pureza, ao genuíno, ao autêntico. Sara, a expressão latina nihil nihil significa nada de novo. É curioso que corrobora uma situação que Salomão, no livro de Eclesiastes, também afirmou a determinado momento que não existe nada de novo debaixo do sol. De que formas as vestes esfarrapadas, mencionadas por Isaías no capítulo 51, ilustram metaforicamente a condição do planeta e a condição da humanidade? Em relação ao planeta, ele compara a Terra como um vestido corroído pelas traças. É como a roupa que fica velha, fica poeirenta e pode ser ruída. A Terra está efetivamente assim, a arrebentar pelas costuras, como nós podemos dizer. Não há recursos naturais para sustentar todas estas pessoas. Aquilo que existe hoje deixa de ser amanhã. Governos políticos caem, sobem ao poder. Portanto, há uma inconstância muito grande. Acaba por não ser nada de novo, porque desde o início tem sido assim. E a própria humanidade não tem vida em si mesma. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. É tudo muito efêmero, é como o vapor de água, é isso que Isaías compara, como o bicho como vestido de lã, como o vestido de lã. Portanto, mosquitos, vapor, é isso que é utilizado para descrever esta efemeridade daquilo que é efetivamente a Terra e o ser humano. Hoje somos, amanhã não sabemos. Mas é verdade, Sara, que nós vivemos no período da nanotecnologia, da robótica, dos sistemas de navegação por satélite. Vivemos na época da informação, mas apesar disto parece que o ser humano cada vez comunica menos, cada vez existe menos intimidade. Apesar destes avanços científicos, nós não conseguimos prolongar durante muito mais tempo a própria vida, ainda que nós saibamos, por exemplo, nos Estados Unidos, no Texas, existe um centro que permite conservar cadáveres por um preço perto dos $1 milhão de dólares. E então mergulhando o nosso corpo, a nossa cabeça, dependendo das bolsas de cada um, numa substância de azoto, para que um dia tivermos a capacidade de ressurreição, essas pessoas virem à vida. Mas apesar disso tudo, parece que não há uma progressão a nível de valores. Até pela crise económica que vivemos neste momento, será que não está subjacente uma crise de valores morais? Sim, porque a maior parte das pessoas hoje em dia vive por normas e não por princípio. As normas mudam conforme os tempos, conforme as culturas, conforme aquilo que é atual ou deixa de o ser, mas o princípio permanece para sempre. E esse é dado por um único Deus que pode dar a vida eterna, coisa que ninguém neste mundo nos consegue dar. Logo, tudo aquilo que aqui será feito, por mais espetacular e mirabolante que possa ser, vai acabar um dia. É tudo efêmero. Por mais avanços científicos que possam acontecer, temos a certeza que um dia as coisas vão terminar. Há um final. Pastor Paulo, uma leitura preconceituosa, seletiva e se calhar também superficial do Antigo Testamento poderão transmitir-nos a ideia de um Deus sanguinário,
arbitrário, talvez, mas Isaías, no capítulo 52, dá um enfoque diferente, mostrando a perspectiva de um Deus que propõe outro tipo de vestimenta que, a olho nu, superficialmente, talvez não se consiga ver. Que visão é esta que ele nos transmite? Possivelmente a visão mais equilibrada dessa teodiceia, dessa ação de Deus. Os capítulos 52 e 53 do livro do profeta Isaías parece-me não podem ser dissociados um do outro. É verdade que no capítulo 52 somos convidados por Deus, ou melhor, o povo de Israel é convidado por Deus a levantar-se, vestir-se ou trajar um vestido de festa e preparar-se para aquilo que Deus mais espera poder fazer com o seu povo. Remi-lo e reconstruir simbolicamente a sua cidade, Jerusalém. Fazê-lo voltar depois de um cativeiro pedagógico em si, mas um cativeiro que não era verdadeiramente desejado por Deus. Deus usa-o como instrumento de purificação, de preparação do povo, mas agora chega um momento, e aí sim vemos Deus na sua maior revelação, a querer o seu povo vestido para o reencontro, vestido à altura da sua dignidade, da sua santidade, da sua pureza, para o reencontro e para uma vida definitiva com Ele. É aí que nós vamos ver que verdadeiramente o povo não podia, não é por seu mérito, não é por sua própria justiça que alguma vez poderia encontrar essa capacitação própria para vir ao encontro do Senhor. E é por isso que o capítulo 53 está tão ligado. Esse vestido é-nos dado, e há muitas pontes entre estes dois capítulos e o próprio Novo Testamento. Esses vestidos só podem ser oferecidos uma vez mais pelo próprio Deus, porque eles são nem mais nem menos do que o vestido da justiça que foi tecido pelo próprio Deus no tiar do céu. É a justiça de Jesus Cristo, de um Jesus Cristo que nos revela o verdadeiro intuito de Deus. Não um Deus sanguinário, não o tal Deus que vem, que castiga arbitrariamente o ser humano, mas de um Deus disposto a tudo fazer, mesmo que isso seja assumir a culpabilidade dos seus filhos, dando-lhe oferecendo-lhe o seu vestido, a sua justiça, aquilo que ele conquista por cada um de nós. Neste livro messiânico de Isaías é demonstrado de uma forma patente que verdadeiramente Deus, neste caso Jesus, é misericórdia e é justiça. Inclusive, em alguns textos do Antigo Testamento, é referido em contraste. Eu estou-me a lembrar de um específico que Deus visita a terceira e a quarta geração, mas depois faz misericórdia nas gerações seguintes. Não na aplicação literal do texto, mas sobretudo nesta figura de estilo que, em contraste, mostra que exatamente o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Uma última questão, no capítulo 61 do seu livro, Isaías retira um significado atribuído aos nubentes espirituais, sobretudo para esta adornação enquanto sacerdotes. O que é que isto pode significar? Abro também a questão à Sara, se ela eventualmente quiser também intervir. A Sara já referiu essa questão, aliás, tu próprio referiste também na tua introdução, mas o capítulo 61, ou melhor, no capítulo 61, o que nós vamos sentir, sobretudo, é a riqueza, a diferenciação dessa capacitação que vem de fora, que vem desse vestido, que nos é cedido gratuitamente, embora tivesse tido um custo altíssimo para Deus, mas que nos é cedido gratuitamente, que nos é dado gratuitamente por Deus. Esse vestido com o qual nós, como seres humanos, podemos comparecer na figura da noiva, pronta para se encontrar com o seu noivo. Eu queria só acrescentar que, além disso, o facto de estarmos com uma vestimenta especial também traz para nós alguma responsabilidade na representação dessa mesma vestimenta. Deve fazer com que o nosso comportamento se molde à medida que vamos conhecendo este Deus maravilhoso que nos dá este vestido especial. Sara, Pastor Paulo, agradecemos a vossa participação.